imediatamente. Deus diz assim: profetiza primeiro aos ossos, para depois dizer profetiza ao Espírito. Sabe o que significa isso? Só profetiza ao Espírito quem primeiro sabe o que é profetizar aos ossos. Significa o quê? Deus só lhe dá uma mesa farta depois que você saber o que é escassez. Deus só lhe dá uma coisa grande depois que você sabe valorizar o que é pequena. Deus só lhe põe numa igreja grande depois que você passar pela igreja pequena. Deus só lhe dá um ministério frutífero depois que você passar pelo deserto e saber o que é escassez. Deus primeiro não coloca no topo, primeiro Ele te coloca para profetizar aos ossos, para depois você ter privilégio de profetizar ao Espírito. Aí você veja, senhores, você sabe que à luz da Bíblia o Espírito não é sujeito, não é dominado por homem, mas quando um homem tem intimidade, comunhão, e ele é investido da autoridade de Deus para falar o Espírito e Deus honrar a sua palavra, vestida para autoridade, e o Espírito cumprir aquilo que está saindo da sua boca, e ele profetiza: vem tu, ó vento dos quatro cantos da terra, e assopra sobre esses mortos. E agora Ezequiel começa a ouvir um som diferente. O primeiro som que ele ouve no meio do vale é som de barulho de ossos secos. Agora é o som do mover do Espírito, é o vento do Espírito, é o agir do Espírito que entra por meio daquele vale e vai assoprando e entra no meio daquele corpo que está estendido no chão. E agora ele se põe de pé, vivo. Agora em pé não são mais chamados de ossos secos, são chamados exército grande, é numeroso. Sabe por quê? Porque Deus transformou ossos secos em o seu exército. Tudo isso eu lhe falei agora para você entender que aqui está a sua história, aqui está a sua vida, aqui está o retrato do que você está vivenciando. E eu quero que você entenda esta noite: você não vai terminar sua história nos ossos secos. Mesmo que você esteja no osso sequíssimo e que ninguém dê mais nada por você, Deus esta noite vai pegar todos esses ossos secos e vai transformar em um grande exército. Bendito é o Todo-Poderoso esta noite. Bendito é o Cristo que vive e reina para sempre. Deixa eu mostrar algumas lições que me aparecem aqui. A primeira lição que me aparece aqui, senhores, nesse texto, que eu quero compartilhar convosco aqui, é que ninguém está isento de um dia alcançar a fase de ossos secos. Guarde bem isso. Ninguém está isento de um dia alcançar a fase de ossos secos. Se você ver o versículo 11, o Deus dos céus explica quem são esses ossos secos a Ezequiel. E ele diz a Ezequiel: esses ossos secos são toda a casa de Israel. Quem está no osso seco aqui, senhores, é o mesmo povo que esteve na terra de Canaã, na abundância, na fertilidade, na prosperidade. Quem está no osso seco aqui não são filisteus, é Israel. Quem está no osso seco aqui não são os amorreus, é Israel. Quem está aqui nos ossos secos não são os amonitas, é Israel. Quem está aqui nos ossos secos não são os moabitas, é Israel. Quem está aqui nos ossos secos não são os amalequitas, é Israel. Sabe o que significa isso? Não é porque você é crente, não é porque você é salvo, não é porque você é selado, ungido e batizado com o Espírito Santo e que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que você não vai saber o que é fase de ossos secos. Há um dia na vida que cada um de nós temos que passar pela fase de ossos secos. Ninguém está isento disso.
não só no âmbito espiritual, quanto no âmbito biológico. Porque se você não passar espiritualmente, pelo menos biologicamente, quando você dá o último suspiro e descer para debaixo do barro, você vai saber o que é a fase de ossos secos. Ninguém está isento disso na vida, ninguém escapa disso na vida. E eu vou lhe mostrar, senhores, e talvez você não entenda, porque você está nesta crise, você está nesta luta, você está nesta prova, você está nesta guerra. Talvez você não entenda porque perdeu tudo da noite para o dia. Sabe por quê? É porque você está vivenciando a fase de ossos secos. E eu vou lhe mostrar algo aqui, senhores. A fase de ossos secos. Os ossos secos são os restos da decomposição da vida espiritual. Quando chegamos à fase de ossos secos, significa que a epiderme já foi, a carne, os músculos, os vasos sanguíneos, os órgãos, tudo já entraram em decomposição. E deixa eu lhe dizer, a Bíblia fala em ossos sequíssimos. Porque quando o osso está fresco, ainda tem célula viva. E você sabe hoje que a ciência, com uma célula viva, faz coisas extraordinárias através do processo da clonagem. Mas aqui não tinha nenhuma célula viva. Os ossos estavam sequíssimos. Isso fala da decomposição da nossa vida espiritual. Há um momento que se decompõe tudo. E os ossos secos é a única herança que sobra para mostrar o que fomos, o que tínhamos e o que temos hoje. Quando chegamos à fase de ossos secos, é aquele momento da perda da fé. Quando não acreditamos mais em nada. Quando dizemos que Deus não fala mais, que Deus esqueceu da gente, que Deus não ouve mais, que Deus virou as costas contra nós, que Deus está irado conosco. Não acreditamos mais no milagre. É porque chegamos na fase de ossos secos. A fase de ossos secos é aquele momento que perdemos a graça para tudo. Perdemos o sabor de viver. Não temos mais graça de fazer nada na terra. É a fase de ossos secos. É aquele momento que nós não conseguimos mais oferecer um louvor. Não conseguimos mais abrir os lábios para adorar, para cantar, para louvar. Nossos maxilares não têm mais flexibilidade. É a fase de ossos secos. É aquele momento que os dons espirituais que o Senhor nos deu não funciona mais. Não conseguimos mais profetizar, exercer o ministério da cura, da palavra da sabedoria. Não temos mais nenhum dom na nossa vida. Aquilo se evacuou da noite para o dia e não somos usados como éramos. É a fase de ossos secos. É aquele momento que procuramos os frutos e nós não conseguimos mais frutificar porque estamos tão seco, tão seco, tão seco, que a nossa vida não dá mais fruto no reino de Deus. É a fase dos ossos secos. É aquele momento que não temos mais força para orar e abandonamos o altar da oração, não clamamos, não intercedemos, não falamos mais com Deus. É a fase dos ossos secos. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que perdeu até o sabor da vida. Pessoas que estão
vegetando, porque a sequidão é tão grande que ela não consegue fluir nada na vida. Está no osso seco. Oh, Jesus. Deixa eu lhe dizer mais. Esta fase dos ossos secos é um sintoma que você foi vencido pelas decepções e pelas frustrações da vida. Porque quando chegamos à fase dos ossos secos, é porque fomos tão decepcionados, tão humilhados, tão frustrados, que perdemos a perspectiva do amanhã. A gente não aguenta tanta humilhação que a gente se dá por vencido. A gente se sente abandonado, como diz o Salmo 38, versículo 11. Os meus amigos e os meus companheiros se afastam de mim por causa das minhas chagas, e os meus parentes se põem à distância. É quando você procura amigo, procura parente, e eles veem o seu drama, a sua crise, lhe abandonam, fingem que não lhe conhece, e você se dá por vencido. Você se entrega, porque não aguenta mais de tanta decepção, de tanta frustração, de tanta humilhação, que você perde o poder da reação. Você não tem mais iniciativa para nada, e a única coisa que você quer é ir para debaixo do barro, porque não aguenta sofrer na face da terra. Você sabe o que é isto? É a fase dos ossos secos que chegaram na sua vida. Aumenta o drama, senhores, porque a fase dos ossos secos é uma exposição do extermínio da existência de todos os sonhos. Quando você vê o versículo 11 do capítulo 37, os filhos de Israel dizem assim: estamos cortados e pereceu a nossa esperança. Olha o ponto que esse povo chegou de abrir a boca e confessar: estamos cortados, ou seja, não temos mais vínculo, não temos mais raízes, não temos mais familiaridade, estamos cortados. E ele chega: pereceu a nossa esperança. Senhores, a pior coisa que existe num ser humano na terra é viver sem esperança. E ele chega ao ponto aqui de dizer: pereceu a nossa esperança. Existe um adágio popular, senhores, que diz que a esperança é a última que morre. Esta é uma mensagem satânica, porque biblicamente a esperança nunca morre, porque à luz da Bíblia, esperança não é um sentimento, esperança não é um movimento. À luz da Bíblia, esperança é uma pessoa, é uma pessoa extraordinária, porque diz Paulo aos Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é a esperança. Mas veja, senhores, ao ponto deste povo chegou: pereceu a nossa esperança. Quem chega à fase de ossos secos, quem chega à fase de ossos secos, é uma exposição do extermínio dos seus sonhos. Ela não consegue ver uma luz no amanhã. Ela só vê o seu futuro numa sepultura. Ela não consegue enxergar o brilho do sol por trás da tempestade. Ela só enxerga o seu futuro numa sepultura. Ela não consegue enxergar o manancial em meio ao deserto. É só o seu futuro numa sepultura, aonde seus sonhos foram abortados, onde ela não tem perspectiva de dias melhores na vida. E quantos entre nós não sonham mais?
perderam seus projetos de vida, ao ponto de abrir a boca e dizer: estou cortado. Pereceu a nossa esperança. Pessoas sem perspectivas de vida melhor. É dramático, mas é sério o que Deus está falando conosco. Quantos não têm mais perspectiva de um ministério frutífero, de um cumprimento de uma promessa de Deus? E chega ao ponto e diz: pereceu a nossa esperança. Sabe o que é isso? É que você está vivendo a fase dos ossos secos. Mas eu venho aqui hoje, debaixo do espírito da profecia, lhe dizer que nem tudo está perdido para a sua história de vida. Para dizer que mesmo que você esteja no osso seco, ainda existe uma possibilidade de milagre para a sua vida. E aonde aparece essa possibilidade de milagre? Aparece no versículo de número 2, quando diz assim: eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Deixa eu parar um pouquinho nesse sobre. A Bíblia não diz que os ossos estavam sob a face do vale. A Bíblia diz que eles estavam sobre a face do vale. Sob é embaixo, sob é enterrado, sob é no fundo, sobre é em cima. Eram ossos secos, mas ainda não tinha sido enterrado. Eram ossos secos, mas ainda estava sobre a face do vale. Sabe o que significa isso? Enquanto os ossos secos estiverem sobre a face do vale, ainda há uma possibilidade de milagre. Você pode estar no osso seco, mas se você ainda está sobre a terra, ainda há um milagre para você. Você pode estar no osso seco, mas ainda não cavaram a sua sepultura, ainda há um milagre para você. Você pode estar no osso seco, mas você ainda está sobre a terra, ainda há uma chance de milagre. Oh, aleluia, aleluia, oh glória, oh bendito é Deus, bendito é o Todo-Poderoso. Pode olhar para você e lhe ver sequíssimo no osso, mas se você não foi enterrado, se você ainda não foi para debaixo do barro, ainda há um milagre para a sua vida. Pode lhe ver sem nada, perdido, abatido, cabisbaixo, jogado pelo chão, mas se você ainda está na terra, ainda existe um milagre para você. Esta noite é uma noite de restituição, é uma noite de milagre, é a noite que Deus reservou para mudar a sua história. E nesse versículo 2 me aparecem algumas lições que eu quero compartilhar convosco esta noite. Enquanto os ossos estão sobre a terra, ainda há uma possibilidade de milagre. E a primeira lição que eu aprendo aqui: a iniciativa de ir ao vale de ossos secos foi do Senhor e não dos ossos.
Se você vê aqui na Bíblia, foi o Senhor que procurou os ossos. Não foi os ossos que procuraram o Senhor. Quem tomou a iniciativa de ir atrás dos ossos foi o Senhor. Você não vai ver os ossos falando com Deus, mas você vai ver Deus falando com os ossos. Agora quero que você viaje na cena comigo. Quando você vê na Bíblia, a Bíblia diz que Deus está entronizado entre os querubins, vestido de majestade, glória, honra e poder, cercado por serafins que vive adorando constantemente. Agora você veja só, Deus abre mão do céu, abre mão do trono, abre mão da glória, abre mão da adoração. E aonde Deus vai? Para o meio de um vale, só porque estavam os ossos do seu povo lá. Sabe o que isso me ensina esta noite? Independente da sua circunstância, independente da tua crise, independente da tua prova, independente do teu conflito, independente da tua luta, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Independente da sua tragédia, Deus não desiste de você. Você pode estar no osso seco sem render mais nada, Deus não abre mão de você. E deixa eu lhe dizer, e por causa de você, Ele entra no vale e entra em qualquer lugar, só por causa de você. Deixa eu lhe dizer algo aqui esta noite, Ele desceu no vale, porque lá estava o teu povo. Deixa eu lhe dizer algo aqui, pode lhe jogar no fundo de um poço, como os irmãos jogaram José, que Deus desce nesse poço só por causa de você. Pode jogar você dentro de uma fornalha ardente, como jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego, que Deus vai dentro da fornalha só porque você está lá. Pode jogar você dentro de uma cisterna cheia de lama, como jogaram Jeremias, que Deus vai na cisterna de lama só porque você está lá. Pode jogar você numa cova, como jogaram Daniel entre os leões, que Deus desce entre os leões só porque você está lá. Pode te colocar no meio de um deserto, que Deus prepara uma mesa no deserto só porque você está lá. Mas mesmo no osso, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de você. Deus não desiste de você. Se você crê nisso, crente, levante a sua mão agora. Levante a sua mão agora. Estufa esse peito, abre essa boca e diga glória. E diga glória. Ai, oh, meu Jesus. Oh, chorabagarraba chamando robogorabagai. Aba chamando robogorabagarraba chabadarabagaba jabando robogorabagai. Kaba chaba jamanda abayehui. Kaba quam joem de oeswai. Michael chaba dimbandobe. Abakam jamando abakemeswai. Kaba jabando robogorabakimenjui. Abajue may we oh. Outra verdade que eu aprendo aqui: enquanto os ossos estão sobre a face do vale, há uma possibilidade de milagre. A outra verdade que eu aprendo aqui:
é que dos restos dos ossos secos, o Senhor Deus consegue enxergar em você aquilo que ser humano nenhum consegue ver. Deus perguntou para Ezequiel, e aí? E esses ossos? Aí Ezequiel, sequíssimo. Ou seja, só existe uma solução, juntar tudo e enterrar. Aí Deus disse, não, você está vendo eles secos, não estão? Mas eu vejo um exército. Ezequiel não via nada nos ossos, eu vejo um exército. Deus consegue enxergar em você aquilo que ser humano consegue enxergar. Ezequiel, o que tu vê nos ossos? Sequíssimo. Sequíssimo para você, eu vejo um exército. Quem olha para você diz, você não é ninguém. Aí Deus olha, eu vejo um exército. Quem olha para você diz, seu ministério não vai a lugar nenhum. Deus diz, vai, eu vejo um exército. Quem olha para você diz, está morto. Aí Deus diz, está vivo. Quem olha para você diz, está falido. Deus diz, eu vejo prosperidade na sua vida. Quem olha para você diz, você está derrotada. Deus diz, eu vejo um campeão em você. Quem olha para você diz, o teu futuro é na sepultura. Deus diz, o teu futuro é na mesa entre os príncipes, ceando com ele. Quem olha para você diz, é mais um fracassado. Deus diz, é mais um realizador de sonhos. Quem olha para você não dá nada para você, não acredita em você, não valoriza você e diz, desista de tudo, abandona tudo, não há mais jeito para você, você está no osso seco. Aí Deus diz, eu olho nesses ossos, eu vejo um exército, eu olho nesses ossos, eu vejo um embaixador de Cristo, eu olho nesses ossos, eu vejo um profeta, eu olho nesses ossos, vejo um sacerdote, eu vejo nesses ossos, o santuário do Espírito Santo, eu vejo nesses ossos, a menina dos olhos do Senhor, eu vejo nesses ossos, a oliveira verdadeira, eu vejo nesses ossos, o jardim fechado, eu vejo nesses ossos, o cidadão dos céus, eu vejo nesses ossos, um vencedor, eu vejo nesses ossos, ungido. Então levante a sua mão, porque Deus vê em você aquilo que ser humano nenhum consegue enxergar. Ai, sai mai cau e sui mai. Eu quero só que você faça uma análise. Se você dependesse do seu parente, se você dependesse dos seus amigos, se você dependesse da sua igreja, se você dependesse da sua família, você estaria hoje aonde você está? Você teria o que você tem? Então por que você é? Se você vê a sua história, ninguém acreditou em você, ninguém estendeu a mão por você, e muitos decretaram sua derrota, sua falência e sua miséria. Mas por que você está de pé? Porque Deus consegue enxergar em você aquilo que ser humano nenhum consegue ver. Oh, bendito é Deus, bendito é Jesus. Outra verdade aqui. Outra verdade aqui. Para vocês entenderem. Enquanto os ossos estão sobre a terra, há uma possibilidade de milagre. E a terceira lição que eu aprendo aqui é que o Senhor vai usar uma pessoa ungida para profetizar um milagre em sua vida. Veja, senhores, os ossos não foram na casa de Ezequiel, para Ezequiel profetizar para eles. Foi Deus que levou o profeta até os ossos, para profetizar o milagre. E outra coisa, Deus não levantou qualquer profeta para profetizar o milagre para esses ossos. Deus levantou um profeta com compromisso, com a vida no altar e ungido. Sabe o que Deus está falando com você esta noite? Deus vai arrancar de perto de você todos os profetas que têm a síndrome de coveiro. Sabe aqueles profetas que têm a síndrome de coveiro?
são aqueles profetas que só profetizam desgraça. Só vê a gente num funil, só vê a gente numa nuvem negra, só vê porta fechada, só vê caixão perto da gente, só vê a gente na prova, só vê capa preta em cima da gente, só vê a gente na desgraça. Deus vai remover esse escoveiro tudinho fantasiado de profeta de perto de você. E Deus vai levantar um profeta ungido com a vida no altar para profetizar um milagre na sua história de vida. E deixa eu lhe dizer algo aqui esta noite. Eu estou hoje debaixo da unção do Espírito Santo, investido da autoridade da palavra divina. E eu estou debaixo da autonomia profética para profetizar um milagre na sua história de vida. A partir desta noite, a miséria está sendo removida da sua vida. A partir desta noite, o devorador cai por terra. A partir desta noite as portas estão abertas. Eu estou aqui para profetizar um milagre, uma restituição no seu casamento, uma restauração no seu ministério, uma restituição na sua família, nos seus bens, na sua vida. Esta noite eu profetizo um milagre. Esta noite o milagre acontece. Se você crê no milagre, levante a sua mão aqui agora e adore, e adore. Aí você me diz assim, pastor Cláudio Gama, mas isso não é possível. É possível sim, é possível sim. Nem que Deus tenha que sacudir a terra como uma doméstica sacode o tapete da sua casa para trazer um profeta ungido para você a profetizar um milagre. Deus vai fazer isso. Pastor, não é possível. Pergunta aos senhores aqui, me mostre na Bíblia Sagrada se Deus, o que se Ezequiel sabia o endereço do vale. Pergunta aqui, se você perguntasse para Ezequiel, tu quer profetizar no vale ou quer profetizar no santuário? Eu quero profetizar no santuário. Quer profetizar osso ou profetizar gente? Eu prefiro profetizar a gente no osso. Mas veja aqui, Deus pegou Ezequiel, tirou da onde estava e levou lá para o meio do vale. Nem que esse profeta esteja no Japão, Deus tira o sono dele, não deixa dormir e dá uma mensagem. Pega o primeiro voo da manhã para o Brasil, vá para o Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul vai para a cidade de Campo Bom, e no Campo Bom você entra nessa rua, e nesta rua você para nesse número, e nesse número bata nesse portão, e vai lá e diga que eu tenho o que fazer nesta casa, e diz assim diz o Senhor Deus. Aí você diz, pastor, eu não sei falar japonês. Não tem problema. Na hora que ele começar a profetizar, ele vai ser dominado em línguas estranhas. E você, na evidência das línguas estranhas, você vai ter o discernimento e vai receber a mensagem de Deus. Deus, esta noite, levanta um profeta ungido para profetizar um milagre para a sua história de vida. Olha, o tempo não permite a gente mais continuar. Mas eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte. Deus não permitirá ninguém enterrar seus ossos. Estavam no osso seco, mas sabe de quem eram esses ossos? Eram descendentes de Abraão. Eram ossos secos, mas carregavam uma palavra profética na vida. Você pode estar no osso seco, mas você ainda está debaixo de uma promessa. E outra coisa, senhores, veja o final no versículo 10. Quando começa a história tem osso seco. No final da história tem velório? Tem enterro? Tem cerimonial fúnebre? Ou tem um exército em pé? Deixa eu encerrar lhe transmitindo uma palavra profética. Existem pessoas que convivem conosco, canta conosco, prega conosco, ceia conosco, mas já compraram os fogos para festejar o nosso sepultamento. Existem pessoas que o nosso sucesso incomoda. O nosso crescimento ministerial é um aguilhão na alma dele. Existem pessoas que não dormem questionando porque nós passamos à frente dele.
Porque Deus fez coisas conosco que não fez com eles. Pessoas que abriram a boca e não deram 30 dias para a gente manter em pé. Pessoas que já cavaram a nossa sepultura e esperando a gente chegar num caixão para dizer em vanglória: eu não disse que ele não ia tão longe. Só que Deus me trouxe aqui esta noite para lhe dizer: todos que torcem pela sua desgraça, pela sua derrota, pelo seu velório, serão envergonhados, serão frustrados. E deixa